Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez, bem-vinda você, minha querida amiga aluna. Vamos iniciar agora, vamos continuar o nosso módulo de internet com o nosso vídeo número 2. Vamos falar sobre protocolos, certo? Lembrar que no material de texto, o assunto de protocolos está no capítulo de redes que você também recebeu, ok? Mas o material de texto fala bem sobre esses protocolos, mas eu resolvi os colocar dentro do assunto de vídeo correspondente à internet. Tá? Então vamos lá. Internet, vídeo 2, vamos falar sobre os protocolos de interredes ou protocolos de redes, que são o protocolo IP e o protocolo ICMP. E nós vamos falar sobre os protocolos de transporte, os protocolos da camada de transporte, o protocolo TCP e o protocolo UDP. Ok? É decoreba? É. Infelizmente é decoreba, mas dá para entender certas coisas e eu quero que você acompanhe comigo aqui, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa definição da pilha de protocolos TCP, que a gente viu no final, TCP/IP, que a gente viu no final do nosso último vídeo. Nós temos os protocolos da camada de aplicação, nós temos dois protocolos na camada de transporte e nós temos dois protocolos que precisamos estudar na camada de redes ou camada de internet. Por que eu disse que temos dois protocolos que precisamos estudar? Porque aqui nessa camada existem mais protocolos, muitos mais protocolos, mas que são muito técnicos, então a gente não precisa se mergulhar, não precisa se aprofundar neles. Esses dois aqui são importantes, especialmente o IP. E é com quem a gente vai começar, ok? O protocolo IP é também chamado de protocolo da internet, ou protocolo de interredes. Sem sombra de dúvida, ele é o mais importante protocolo de toda a pilha TCP/IP. O mais importante. Sem ele, a própria internet não existiria. Ou, sem ele, a internet precisaria ter um protocolo parecido com ele para funcionar. O que mais cai em prova sobre a função do IP é o seguinte: o protocolo IP ele é o responsável por duas coisas. Endereçar os computadores e as redes. A primeira função é endereçar, dar endereços aos computadores, dar endereço às redes. E também rotear os pacotes por meio dessas redes. Então, definir qual é a rota, permitir que o pacote trafegue mesmo de um ponto a outro, permitir que aquele pacote seja roteado, é responsabilidade do protocolo IP. Em suma, os roteadores, aqueles equipamentos que a gente vê ligando as redes, eles obedecem às regras do protocolo IP. Então, o protocolo IP é o conjunto de normas que faz os roteadores funcionarem. Se não houvesse protocolo IP, os roteadores não funcionariam. Se não houvesse protocolo IP, era necessário que houvesse um outro protocolo que fizesse a mesma coisa que ele faz, em ensinar os roteadores o que é que eles devem fazer. Certo? Então, por exemplo, explicando isso de uma forma mais tranquila, né? Imagine que este computador A, que está aqui, ele construiu uma mensagem que foi dividida em pacotes, né, de A para B. E o B é este computador aqui que está perto de mim. Certo? Então, olha só. Essa mensagem ela vai sair dessa rede e vai chegar nesse roteador. É justamente pelas informações do protocolo IP, as informações do protocolo IP e todos os endereçamentos de redes, que esse roteador sabe que a mensagem tem que vir para cá. Certo? Esse roteador, por sua vez, também vai ler as informações que estão no pacote IP, também vai ler as informações que o protocolo IP escreveu, para poder decidir que a mensagem tem que vir para cá e não para cá. Quando a mensagem chega nesse roteador, esse roteador novamente faz uma leitura do pacote e percebe que tem que mandar a mensagem para esta rede e não para esta. Então, as decisões que fazem os roteadores funcionarem, as decisões que os roteadores tomam enquanto trafegam a informação, essas decisões são tomadas com base nas informações que os roteadores leram dos pacotes com o protocolo IP. O protocolo IP é o responsável pelo roteamento dos pacotes. É ele que ensina os roteadores a trabalharem quando eles precisam escolher que rota definir para chegar de um canto a outro. Ok? Então vamos lá. E como é que o roteador sabe? Com base em que o roteador sabe que a mensagem está aqui e não está aqui? Ou ela tem que vir para cá e não tem que vir para cá? É porque todas as redes
e todos os equipamentos ligados à rede possuem um endereço. Esse endereço é chamado endereço IP. Então, vê só, o endereço IP é um endereço que identifica componentes ligados às redes e também identifica as redes. Sim, cada rede tem o seu próprio endereço IP. Então, o endereço IP não é só para computador, endereço IP não é só para equipamento, endereço IP também identifica redes. Portanto, hoje a gente usa uma versão do endereço IP, ou uma versão do protocolo IP, chamada protocolo IP v4, certo? Ou versão 4. Não é só o endereço, a gente não fala só endereço IPv4. A gente fala protocolo IPv4, quer dizer, o protocolo, o conjunto de normas está na versão 4, certo? A internet ela está migrando aos poucos para a versão 6. Então, sim, se você vai hoje fazer uma prova, parte da internet ainda utiliza o IPv4. Parte da internet já utiliza o protocolo IPv6, certo? O engraçado, a gente vai ver no IPv6, é que ele é retrocompatível, ou seja, redes que são IPv6, elas podem fazer pacotes e redesenhar o pacote para que eles atravessem redes IPv4, certo? Isso é possível porque o IPv6 ele mantém a compatibilidade. Mas vai ser mais ou menos o que aconteceu agora há pouco com a mudança da TV analógica, o abandono total da TV analógica. Muita gente só trabalhava com TV analógica, só tinha em casa receptor de TV analógica, não tinha TV digital. No dia que a internet impuser o uso do IPv6, vai ter um bocado de gente cujos provedores não se atualizaram, cujos roteadores não se atualizaram, que vão ficar desconectados da internet, sem poder mandar mensagem. Por quê? Porque a rede inteira será IPv6, se isso for obrigado, né? Isso devia ter acontecido em 2012, mas não conseguiram fazer a migração a tempo, não conseguiram porque realmente é migrar muita coisa e muitos provedores de acesso em muitos países ou em muitas cidades do Brasil mesmo utilizam tecnologias muito antigas, certo? Ainda usam o IPv4, o Windows XP e outros servidores e provedores diferentes, antigos, tá? Então, cada rede tem seu próprio endereço IP e cada conexão à rede tem seu próprio endereço IP, certo? Então, a gente vai ver o seguinte, ó. O que eu tenho aqui eu tenho várias redes, a gente já viu. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é uma rede. Ela tem o seu próprio endereço IP. Ela tem um endereço para identificar a rede. Mas esse micro também tem seu próprio endereço IP para identificá-lo. Esse micro tem seu próprio endereço IP para identificá-lo. Esse micro também tem seu próprio endereço IP. Cada um desses micros possui seu próprio endereço IP. E cada um desses micros está conectado uma vez à rede, certo? Esse roteador, por sua vez, ele tem um endereço IP nessa ponta, um endereço IP nessa ponta e um endereço IP nessa ponta. Por quê? Porque ele está conectado a 3 redes. Então, perceba, o endereço IP ele é usado para designar cada conexão. Se um computador desse estivesse conectado a 2 redes, vamos supor, se um computador desse estivesse conectado a 2 redes, ele teria um endereço IP para essa rede e um endereço IP para essa rede. Porque os endereços IP identificam conexões. Se você está conectado a uma rede, você tem um endereço IP. Se você está conectado 2 vezes à mesma rede, você tem 2 endereços IP. Na mesma rede não tem sentido isso, mas você pode fazer, certo? Então, essa é a ideia, cada conexão à rede ganha um endereço IP. Com relação ao endereço IP versão 4, que é o que mais se usa na internet, o endereço IPv4 ele é um endereço numérico. Ele é formado por 32 bits, 32 zeros e uns. Aqui está um endereço IP. Mas a gente não representa ele assim. A gente representa ele convertido. Ele é convertido para ser apresentado na forma de 4 números. Olha só, cada um desses 8, cada conjunto de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai ser convertido para um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ser convertido aqui para um número e vai ser apresentado de forma mais agradável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo, vem para cá o 7, 7. E finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então perceba, o endereço IP versão 4
ele é formado por 32 bits, 32 zeros e uns. Esses 32 zeros e uns, eles são convertidos para melhor representação, para melhor memorização. Quer dizer, tem gente que nem memoriza isso. Como é que vai memorizar isso aqui? Com certeza. Mas o endereço IP, ele é apresentado na forma de 4 números separados por pontos. Esses 4 números são chamados de octetos. 4 octetos, que são o quê? São representações decimais de 8 bits. São números que podem variar entre 0 e 255. Cuidado com isso, 0 e 255. Nenhum desses números aqui pode ser maior do que 255. Nenhum. Não pode não, certo? E eles são separados por pontos. Não pode haver 2 computadores ligados à mesma rede com o mesmo endereço IP. Não pode. 2 computadores ligados à mesma rede têm que ter necessariamente endereços IP diferentes. Tá? Então, isso é a forma decimal, a forma agradável, se é que eu posso chamar de agradável, de representar o que é o verdadeiro endereço IP. O verdadeiro endereço IP é um endereço com 32 bits. Vamos lá, prosseguindo aqui. Aqui eu tenho uma interligação entre redes. Aqui eu tenho o endereço IP da rede. Ó. Essa rede, por exemplo, se chama 192.168.10.0. Esse cara se chama 192.168.10.2. Ó. Tem 192.168.10.3. 192.168 aqui atrás de mim. Deixa eu ficar pequeno. Vamos lá, atrás de mim, 192.168.10.12, 192.168.10.15 e ali o nosso 192.168.10.208. E o nosso roteador também tem seu endereço de conexão ali, que é o 192.168.10.1, mas esse endereço de conexão é dessa área aqui, certo? Porque o endereço dessa área aqui é provavelmente outro. Essa rede aqui, ela vai se chamar, por exemplo, 172.14.90.0. Aí eu tenho outros caras aqui, né? Isso é a rede. Esse cara vai ser 172.14.93, por exemplo. Esse outro cara vai ter outro endereço, 172.14.98 e assim sucessivamente, ok? Então, eu tenho uma rede aqui com sua estrutura de endereço IP, eu tenho uma rede vermelha com a sua estrutura de endereço IP, são redes distintas e o roteador aqui vai ter um outro endereço também, né? Nessa outra ponta, 172.14.90.1, por exemplo, vai ser o endereço desse roteador, dessa conexão do roteador. Ok? Então, endereços IP, endereços formados por 32 bits, endereços que são representados por 4 octetos separados por pontos. O que é um octeto? É um número que pode variar entre 0 e 255. Tá? Aí vem a pergunta, como é que o meu computador ganha o endereço dele? Como é que o meu computador sabe qual é o endereço dele, como é que ele consegue se conectar? Existem 2 formas de fornecer endereços IP. A primeira é o chamado endereço IP fixo. O endereço IP fixo é aquele que você manualmente vai no seu computador e diz, você agora vai ser esse endereço IP. Certo? Você pode chegar para o seu computador e dizer isso, eu quero que você tenha esse endereço IP. O problema é que você precisa ser o administrador da rede para fazer isso. Você precisa ser o cara que sabe quais são todos os outros endereços IP para não criar um choque de endereços IP. Para não criar uma colisão, para não colocar 2 computadores com o mesmo endereço IP. Então você tem que ter certeza de quais são os outros computadores, quais são os outros componentes e que eles não estão usando o mesmo endereço IP que o seu. Normalmente a gente usa o IP dinâmico. O IP dinâmico é aquele endereço IP que é fornecido automaticamente ao nosso computador. Nosso computador se conecta na rede e na hora que ele se conecta à rede, ele dá um grito. Eu estou me conectando. Algum de vocês tem um endereço IP para me dar? E aí um servidor apropriado vai fornecer o endereço IP para você. Então isso é um endereço IP dinâmico, endereço IP automático, fornecido ao seu computador na hora que ele se conecta. O endereço IP dinâmico ele pode mudar a cada conexão. Então, meu computador se conectou num determinado momento, aí ele recebeu 200.211.77.40. E aí ele está conectado e passou 1 hora conectado, desconectei. Quando eu conecto novamente, o endereço IP não é necessariamente o mesmo. Então, vamos lá, 200.211.77.132 é um outro endereço IP. Então, o IP dinâmico é fornecido na hora que eu me conecto. E por ser fornecido na hora que eu me conecto, ele não é necessariamente o mesmo. Ele muda de acordo com a conexão da gente. Ok?
Endereços IP fixos normalmente só são usados em servidores, ou seja, são usados em computadores que ficam 24 horas por dia ligados e precisam ser encontrados pelos outros. Se eu tenho lá um computador que está atuando como um servidor, ele está atuando lá como um servidor, ele tem um endereço IP 200, 211, 130, 49, por exemplo. Como os outros computadores vão fazer solicitações a ele, seria muito interessante que este endereço não mudasse nunca, para que o servidor fosse sempre encontrado por todos aqueles que o requisitam, né? Que o requisitam, né? Computadores que requisitam aquele servidor. Então, normalmente servidores usam endereço IP fixo, tá? E o endereço IP dinâmico é usado normalmente para os computadores clientes, ou seja, para aquelas máquinas que nós, usuários, usamos. Esse cara ganhou um IP na hora que se conectou, esse cara ganhou outro, esse cara ganhou outro. Porque para o cliente não importa ser fixo, não faz diferença. Para o cliente basta que ele tenha um IP, porque é o cliente que vai iniciar os processos de comunicação. O servidor tem que estar parado no mesmo endereço sempre, pronto para receber as requisições dos clientes, ok? E com isso, nós vamos falar agora do IPv6. O IPv6 é o futuro da internet. Na verdade, já é o presente da internet, porque a internet já está em processo de uso do IPv6. O IPv6 é o protocolo IP na sua versão 6. Os endereços, eles têm 128 bits. Eu estou falando de 128 zeros e uns, o que dá um número, veja só, muito maior de possíveis computadores ligados à rede. No IPv4, para você ter uma ideia, no IPv4 a gente trabalha com 32 bits, 32 zeros e uns. Isso dá um total de combinações de aproximadamente 4 bilhões. Então, ou seja, a internet só pode crescer até no máximo 4 bilhões de computadores. Sinceramente, isso já foi atingido. Ok? Então já temos mais de 4 bilhões de componentes ligados à internet. Se você contar celular, computador, laptop, relógio esperto, se você contar televisão, geladeira, tudo isso, já temos mais de 4 bilhões de componentes ligados à internet. Certo? Aí foi criado o quê? Foi criado o IPv6 para ouvir aquele conselho que a vovó costumava dizer: meu filho, é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Aí agora você tem um endereço com 128 bits, que dá um número com 37 zeros, 37 dígitos. Imagina, dá para colocar um número com 37 dígitos a quantidade de computadores na internet. Só que para representar esses zeros e uns, esses 128 zeros e uns, a gente normalmente representa na forma de 32 caracteres hexadecimais, certo? Caracteres que podem de 0 a 9, A e F, A até F. Então, isso aqui é um exemplo de um endereço IPv6 simplificado. Isso aqui é um exemplo de endereço IPv6 simplificado. É muita coisa. A quantidade de variações, a quantidade de possibilidades de endereços é muito grande, certo? Os pacotes IPv6 eles podem ser encapsulados em pacotes IPv4. Ou seja, uma coisa que a gente transfere pelo IPv6 numa rede que é IPv6, ela pode atravessar uma rede IPv4. Ela é disfarçada para poder ser transmitida por meio de redes mais antigas. Então, isso permite a compatibilidade, permite que uma rede IPv6 consiga se comunicar com uma rede IPv4. Quando decidirem que não vai haver mais IPv4, aí provavelmente essa característica de poder ser disfarçado de IPv4 não vai ser tão interessante. E o IPv6 oferece muita coisa que o IPv4 não fornece. Por exemplo, oferece qualidade de serviço, significa você determinar o nível de prioridade de certas informações em relação a outras. Por exemplo, eu quero priorizar o nível de serviço da transmissão de vídeo. Eu quero que a transmissão de vídeo seja mais importante. Eu quero que e-mails tenham importância mediana. E eu quero que bate-papo tenha a importância mais baixa possível. Então, os roteadores vão preferir transferir os protocolos com mais importância, os pacotes com mais importância, certo? Hoje no IPv4 não tem isso. Os roteadores não sabem se aquele pacote que eles estão transmitindo é mais importante ou menos importante, eles não sabem. Mas no IPv6 existe isso. No IPv6 também vai existir a autenticação, a integridade e o sigilo.
Então existe segurança no IPv6 que não tem no IPv4. Uma coisa que o IPv4 não tem, por exemplo, é que o IPv4, quando o roteador recebe um pacote, esse roteador só se importa com o destino do pacote. Ele não sabe, nem quer saber quem foi a origem do pacote. E como agora a gente vai ter autenticação no IPv6, é importante saber de onde o pacote partiu. Portanto, roteadores podem bloquear um pacote, roteadores podem impedir a retransmissão do pacote se a origem não for condizente, se a origem não for autorizada. Então, tudo isso vai aumentar consideravelmente a segurança na internet. Ok? IPv6 é a nova versão do protocolo IP, é a versão 6, traz muitos recursos que o IPv4 não traz, não oferece, tem um endereço muito maior, a internet pode crescer. Hoje, ela pode crescer bastante ainda, que vai sobrar endereço, certo? Então, com isso a gente termina o assunto de IP. O seu material textual tem muita coisa sobre IP, tem muita explicação que você precisa ver, certo? E nós vamos agora para o ICMP. O ICMP é um protocolo auxiliar do IP. Um protocolo que auxilia o IP, ele é responsável pela troca de mensagens de controle e manutenção, certo? Quando um roteador está com um problema, ou quando um roteador quer decidir se manda por A ou por B uma mensagem, ele primeiro troca mensagens com esses outros roteadores, mensagens de controle, exigindo relatórios de erros para saber se as comunicações podem ou não podem acontecer. Então, eu quero saber se um determinado roteador ele está conectado. Eu quero saber se um outro roteador não está conectado. Tudo isso você faz por meio do protocolo ICMP. Você não, os próprios roteadores fazem. Agora você, usuário, normalmente, usuário normal não usa ICMP. Quem usa ICMP são os administradores de redes. Os administradores de redes, eles usam comandos como ping e traceroute para saber informações sobre como a rede anda. Então, por exemplo, eu acho que você já viu em algum lugar o ping, mas eu vou mostrar agora para você o ping. Eu vou abrir uma janela do meu computador aqui, onde eu vou digitar um comando, certo? Então veja o que eu vou fazer. Vou fazer aqui ping e vamos acessar o site do Google. Na verdade, o que eu estou fazendo com o ping? Eu estou mandando pacotes no protocolo ICMP para esperar a resposta do Google. Ele começa, mandou vários pacotes, a sequência está chegando, está levando 57 milissegundos para ele ir e voltar. Então perceba, eu estou mandando pacotes e testando a comunicação com o site do Google. Isso é uma das formas de utilização do ICMP. Outra forma é o traceroute, que ele vai, eu quero traçar a rota entre o meu computador aqui e o Google. Ou seja, eu quero que você mande um relatório para mim, pelo protocolo ICMP, dizendo por quantos roteadores o meu pacote passa até chegar ao Google. Então, olha só, ele fica analisando aí, todos os roteadores por onde a minha mensagem passou até chegar no www.google.com.br. Então, saiu daqui da minha casa, desse endereço aqui que está aqui em cima. O primeiro roteador que ele atravessou foi o roteador da minha casa. Depois entrou no roteador do meu provedor lá, Hotlink. Depois saiu da Hotlink geral Pernambuco para ir para não sei onde. Então todos esses pontos aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, isso aqui são o que nós chamamos de saltos. São as passagens que os meus pacotes atravessam de roteador em roteador até chegar no Google. Então você quer saber quantos roteadores estão no caminho entre a sua casa e o determinado alvo que você quer atingir, você usa um comando desse, traceroute, que é um comando que usa o protocolo ICMP. Portanto, o protocolo ICMP é um protocolo de mensagens de controle, o protocolo de relatórios de erros, o protocolo de comunicação e manutenção da rede, que você pode utilizar e que os próprios roteadores normalmente utilizam para manter a rede funcionando. Tá? Vamos subir uma camada agora, vamos ver os protocolos de transporte. Estou atravessando aqui, tá levando muito tempo porque eu projetei errado aqui, eu devia ter colocado o protocolo de transporte na próxima. Mas protocolos de transporte são responsáveis pela comunicação fim a fim. Esses protocolos eles são responsáveis por pegar a mensagem na origem, dividir em pedaços e a reunificação dessa mensagem no destino. Perceba,
os protocolos de transporte, os dois protocolos de transporte, eles não atravessam a rede, eles não sabem fazer o pacote andar. Eles sabem pegar a mensagem, dividir em pacotes e então conferir a chegada dos pacotes. Eles só trabalham na origem e no destino, certo? Quem são esses dois protocolos de transporte? Os dois protocolos de transporte são o TCP, que é um protocolo confiável, porque ele numera os segmentos, ele analisa e confirma a chegada deles no destino, ele consegue sentir se deu por falta de um determinado pacote. Então, o protocolo TCP é um protocolo que, na origem, o protocolo TCP, ele pega uma mensagem que vai ser transmitida, divide a mensagem em pacotes, numera os pacotes, certo? E entrega esses pacotes, esses chamados segmentos, ele entrega ao IP. Então o IP vai fazer o trabalho dele de rotear, vai fazer o trabalho dele de efetivamente enviar. Quando a mensagem chega no destino, esse pacote é desempacotado e o segmento 1 aparece. O segmento 1 aparece, então o protocolo TCP no destino, ele vai ter a função de reunificar todos os pacotes. Então a função de um protocolo de transporte é separar as mensagens em pacotes, em segmentos, e depois reunificá-las na ordem para que a mensagem chegue inteira. Por isso que eu digo comunicação fim a fim. É uma comunicação que acontece na origem e no destino. Ela não acontece no meio do caminho. No meio do caminho, o responsável é um protocolo de redes, é o IP. Então, na origem, quem separou em pedaços foi o TCP. No destino, quem reunificou os pedaços foi o TCP. E ele é um protocolo confiável. Ele é um protocolo que garante a entrega dos pacotes. É um protocolo que garante a entrega dos segmentos no destino. Ok? Então, TCP garante a entrega. Sim, uma coisa que eu esqueci de avisar você que é importante. Se alguém perguntar, o IP, ele garante a entrega dos pacotes? A resposta é não. O IP não oferece garantias de entrega. Quem oferece garantias de entrega é o TCP. Certo? Que confere o que chegou, confere o que faltou e pede reenvio. Tá? O outro protocolo de transporte é um protocolo chamado UDP. Ele é o total inverso do TCP. O protocolo UDP não é confiável, porque ele não numera, ele não é orientado à conexão, ele não confere, não tem como analisar e confirmar. Eu botei aqui analisas e confirmas, mas na verdade era para ser um R aqui, analisar e confirmar. Já que ele não consegue numerar, então ele não tem como analisar e confirmar e garantir a entrega. Não tem. O UDP ele é mais rápido que o TCP. A única vantagem do UDP é que ele é mais rápido. Certo? Leia no seu material, você vai ver as características de uso do TCP e do UDP. TCP, protocolo confiável, protocolo de transporte confiável, garante a entrega dos pacotes no destino. UDP, protocolo de transporte não confiável, ele não garante a entrega de pacotes no destino, ele apenas é mais rápido que o TCP. Ok? Então, com isso nós já vimos a camada de redes e a camada de transporte. Nós vamos agora subir para a camada de aplicação, mas isso só no nosso próximo vídeo, já que a gente deu um vídeo bem grandão agora, né? Nosso material de apoio, você vai no capítulo de noções de rede. Apesar de esta aula pertencer ao capítulo de internet, você vai no capítulo de noções de rede e vai achar lá os protocolos de redes, o IP e o ICMP, e também os protocolos de transporte, o TCP e o UDP. Ok? As questões propostas 4 e 5 sobre esses protocolos são questões simples, né, que vão testar seu conhecimento sobre o IP, sobre o ICMP, sobre o TCP e sobre o UDP. Ok? 4 e 5 questões propostas. A gente se vê no nosso próximo vídeo já com os protocolos de aplicação. Ok? Fica com Deus e até lá.